Tinha me comprometido em trazer aqui no canal um vídeo para falar sobre a minha pesquisa atual, onde eu vou um pouco além da violência sexual contra as crianças no jornalismo para tratar dos 6 principais desafios para as infâncias aqui no Brasil. Então, conforme eu tinha me comprometido em falar, eu vim explicar um pouquinho em que pé anda a minha tese de doutorado. Para mim também é importante poder falar sobre isso, porque pode acabar abrindo aí um pouco de reflexão, pode me ajudar a tratar melhor alguns aspectos, porque quem pesquisa sabe que chega um momento em que a pesquisa meio que estaciona, assim, né? Que a gente fica travado e tudo mais. Eu tô num momento em que eu tô trabalhando um trabalho mais braçal, é uma etapa mais braçal da minha pesquisa, então não tem muito como estagnar. Mas em um momento de pandemia, em um momento de um vírus global que assola toda a humanidade, isso acaba impactando a nossa vida de pesquisador de alguma maneira. Então também já deixo a pergunta se tu é pesquisador, se tá realizando alguma coisa aí, como é que tu tem lidado com a tua produção, como é que tá fazendo para continuar produzindo no ritmo que produzia agora no meio da pandemia. Bueno, introdução feita, já trabalhei aqui no canal explicando sobre um documento que foi o decisor, assim, que foi decisivo para eu estabelecer o meu tema de tese de doutorado, que é um documento do Unicef que foi lançado em 2018, no período pré-eleitoral, onde o Unicef estabeleceu os 6 principais desafios para as infâncias aqui no Brasil e também deu sugestões do que fazer para minimizar essas ameaças para as crianças aí. Para explicar um pouco do que é o meu projeto de tese, que eu estou trabalhando no doutorado. O trabalho, por enquanto, se chama Não é Brincadeira, os 6 principais desafios para os direitos das crianças em pauta no jornalismo brasileiro. Então é exatamente isso que está falando no título. Como que esses 6 principais desafios, que são pobreza, violência, educação, nutrição, saúde e democracia, aparecem como pauta do jornalismo. Então eu vou analisar de que maneira o jornalismo trata desses temas e o que a gente tem feito, talvez para minimizar esses desafios, para tentar tornar um pouco mais fácil a vida das crianças. E eu sou pessimista para muita coisa, mas nesse sentido eu sou otimista em pensar que o jornalismo sim tem uma importância muito grande e que ele pode ajudar a diminuir esses problemas sim, mas não é o que eu tenho visto até agora na minha pesquisa. Então o que acontece? O Unicef fez isso para mim, de listar esses 6 desafios e o que eu tô fazendo com isso. Eu fiz um mapeamento no ano passado nos 2 sites mais acessados de jornalismo online aqui do Brasil. E eu fiz esse mapeamento durante 2 meses, agora já não sei. E aí durante 3 meses no ano passado, em setembro, outubro e novembro, eu mapeei 2 sites onde eu mapeei todas as reportagens que falassem sobre algum desses 6 aspectos relacionados à infância. Então é reportagem a dar com pau, é muito material, é muita coisa. Todos os dias eu entrava nesses sites e copiava todas as matérias. Na verdade eu copiava os links, anotava a data e copiava os links que estavam ali nesses 2 sites. Eu preciso organizar esse material e é nessa etapa que eu tô agora. Eu tô organizando esse corpus que eu coletei no ano passado. Então eu tô fazendo tabelas, eu tô juntando o texto por escrito da reportagem para colocar num arquivo, porque vai que isso sai do ar ou por algum motivo eu não tenho acesso mais a esse material publicado. Então, eu tô copiando todos esses textos para um arquivo com o respectivo link da matéria, com os dados de quem escreveu, com a data, com as atualizações que isso teve. Eu uso a análise de conteúdo para analisar esse material. Então, eu tô organizando tudo isso por site, por tabela, por data. E aí depois vai ser a etapa de mexer com isso, ver as categorias que essas reportagens são contempladas e optar por quais eu vou escolher analisar, porque é muito material mesmo. Eu não vou poder analisar tudo isso, obviamente, mas elas vão poder me dar um bom panorama geral da situação. Importante ressaltar que quando eu analisei só a violência sexual contra as crianças, havia um notório silenciamento em relação a esse tema na mídia, ou seja, a mídia falava bem pouquinho sobre o assunto em comparação à quantidade do que acontece. Por isso que eu vou ter que mais adiante optar o que eu vou analisar ou não, porque analisar tudo não tem como, por mais que o doutorado sejam 4 anos, eu ainda tenho 2,5 pela frente, não vai ter como analisar tudo. Mas já tô conseguindo observar alguns aspectos aí que uma coisa é diferente da outra. Depois que eu fizer isso tudo, eu vou começar a categorizar esse material e, obviamente, conceituar, relacionar ele com leituras que eu tenha feito, coisas que eu já trabalhava, autores que eu já tratava. E um pouco isso é como funciona a análise de conteúdo, que é uma técnica da Bardin, a Lawrence Bardin, que é o que eu utilizo na pesquisa, que eu já venho utilizando desde o início da minha carreira acadêmica e que
resumir, funciona em 3 etapas. A primeira etapa é uma pré-análise, a fase de preparar essas informações, que é o que eu tô fazendo agora com o corpus que foi coletado no passado. Aí depois a segunda etapa é explorar esse material, mexer com ele, deixar ele falar pra ti o que ele quer dizer. Então eu já falei aqui sobre pesquisas que começam já sabendo o que querem falar. Essa técnica não te deixa fazer isso, é ela quem possibilita que a pesquisa se mostre a você, que os dados revelem o que a pesquisa tem para comprovar durante essa categorização, essa organização desse corpus. E aí depois a terceira etapa, que acontece em todas as pesquisas, ou deveria acontecer, que é o tratamento dos resultados, é a parte mais analítica, é pegar esse material e aí interpretar ele, fazer as inter-relações com autores e autoras que trabalhem esse tema, que possam complementar. Mas é importante também frisar que numa etapa de doutorado, que é onde tu vai produzir uma tese, tu tem que trazer um pressuposto novo. Ou seja, tu tem um compromisso ainda maior, e eu acho que esse compromisso ele está presente sempre na investigação científica, que é fazer o conhecimento avançar, é ir adiante. Então, para além de notas e conceitos, fazer o conhecimento chegar a mais pessoas e a gente conseguir colher algum fruto com essa pesquisa. E no doutorado, esse compromisso ele é ainda mais forte porque pressupõe uma autenticidade, uma inovação, e esse desafio aí, ó, tá sempre soprando no nosso ouvido. E a pergunta que não quer calar, que eu já aprendi com o meu professor Hernani, é que: qual é a sua tese? Ainda tô me perguntando, talvez esteja mais perto de responder, mas ainda não dá pra dizer. E também não quero contar tudo aqui não, né?